Gravação iniciada então, pessoal, do nosso livro Vigiai e Orai, do Carlos Bacelli com o irmão José. O item de hoje que caiu para a nossa reflexão se chama Tarefas Significativas, tá? Vamos prestar bastante atenção, pessoal. É muito interessante e importante essa reflexão de hoje. Vamos lá. Tarefas significativas: visitar o doente no hospital, costurar para os desnudos, oferecer um prato de sopa ao faminto, estender a xícara de leite a quem deva tomar um remédio, cooperar na limpeza de uma instituição assistencial, sorrir para o desesperançado, dar presença, incentivando os companheiros a perseverarem, não demonstrar abatimento, retribuir a gentileza de um amigo, escrever um bilhete de apoio a quem esteja em prova, falar edificando, não tecer comentários desairosos, cuidar de um jardim. Eis algumas das tarefas mais significativas para quem realmente deseje ser útil. Então, pessoal, são algumas sugestões de atividades, de ações que nós podemos aí estar tomando enquanto a gente tenta se melhorar um pouquinho enquanto espírito, enquanto a gente tenta encontrar algo mais significativo, algo mais substancial que possa dar um pouco mais de robustez para o nosso eu, para o nosso espírito, tá? Aqui são algumas sugestões, né? Cuidar de um jardim, levar uma palavra amiga a quem esteja precisando, mostrar força, mesmo em momentos que a gente se encontra um pouquinho dificultoso, né? Um pouquinho enfraquecido, porque a gente sabe que, afinal de contas, dependendo do contexto e do, seja ele familiar, profissional, nós acabamos sendo pilares, nós acabamos sendo luz para as pessoas que estão à nossa volta. A gente acaba meio que sendo uma referência, sabe? Então, de repente, será que vale a pena eu ficar melindrado, eu ficar choramingando por aí? Às vezes um companheiro, companheira que está do meu lado já está passando por determinadas dificuldades. E de repente, essa pessoa, esse irmão, essa irmã, talvez não tenha o discernimento sobre a espiritualidade, assim como a gente está tendo oportunidade de ter. De repente, esse irmão, essa irmã está inserido dentro de um contexto doutrinário religioso onde ele não teve a capacidade ou a possibilidade ainda de desenvolver um pouco mais da sua inteligência emocional perante as dificuldades, de trabalhar de uma forma mais racional perante conflitos, perante algumas provações, tá? Então, de repente, será que vale a pena eu desestruturar um pouco mais aquela pessoa que está já passando por dificuldades, sendo que eu, de repente, mesmo estando com as minhas dificuldades, os meus problemas, ainda assim consigo encontrar um pouco mais de possibilidade de contornar determinadas situações. Porque a gente entende que amanhã é outro dia. A gente entende que, de repente, o amanhã do outro talvez continue na mesma vibração, mas eu tenho a capacidade de mudar a minha vibração, as minhas conexões, quando eu colocar minha cabecinha no travesseiro e acordar no dia seguinte. Talvez o outro ainda não pense dessa forma um pouco mais positiva, certo? Então, é uma forma de caridade, é uma forma de você ser útil, né? Não chateando, não dificultando ainda mais as provações e as tarefas que os outros, de repente, ainda tenham que cumprir. E aqui a gente entra numa seara onde temos uma infinidade de possibilidades de ser útil, tá? Gente, tem muita coisa, tá? Tem muita coisa. Mas, por exemplo, eu vou falar um pouquinho de mim, tá? Algumas situações, coisa boba, tá? Por exemplo, quando eu vou lavar o meu rosto ou quando eu vou lavar as minhas mãos, por exemplo, eu gosto de
fechar a torneira enquanto eu estou fazendo essa atividade. Porque eu entendo que aquela água que fica ali jorrando enquanto a torneira está aberta, que está sendo desperdiçada, pode estar faltando para alguém em algum ponto desse planeta. Tá? Então, assim, pensamentos econômicos, às vezes, não é o simples fato de você pensar economicamente, financeiramente falando. É pensar em sustentabilidade, é pensar em respeito à natureza, ao próximo, sabe? Eu chegar em casa, por exemplo, e ver que de repente a minha companheira está cansada e que tem uma loucinha na pia para lavar, por que não? Se eu tô ainda. Sabe quando você chega do trabalho que você ainda tá naquele pique, né? Você ainda não tomou aquele banho relaxante, você ainda tá meio pilhado? Vai lá, lava uma louça, pega uma roupa que tá secando no varal, tá? Isso eu tô falando pros meninos, eu falo também pras meninas, para todo mundo que tenha condição de estar ajudando um companheiro ou companheira dentro do lar, tá? Poxa, não deu tempo ainda da minha companheira, do meu companheiro, preparar uma comidinha para comer. Vai lá, gente. Se você tem condição, faz alguma coisa, prepara alguma coisa. Pode ser um lanche, um tostex com presunto e queijo, um pão com requeijão, uma pipoca, sabe? Coisinhas bobas, prepara um leitinho, alguma coisa. É um agrado, tá? Isso é você ser útil. São tarefas significativas. Você entender que de repente o outro está cansado e você poder fazer alguma coisa por ele ou por ela, ou por um filho, uma filha, ou por um avô, uma avó, um tio, uma tia que está precisando, sabe? É aquele tempinho que a gente entrega para poder ouvir o outro. E aí, fulano, como que você tá? Poxa, que bom te ver, né? Faz tempo que eu não te vejo, né? Satisfação em te rever e tal, sabe? Entregar um sorriso, um olhar fraternal. Então, assim, das mais possíveis, né? Das mais é, diversificadas tarefas, ações, pequenas coisinhas ali, a gente vai enchendo o nosso copo, tá? Eu acho que a ideia é essa. Se você deixar um copo num filtro de barro, por exemplo, que está pingando de vez em quando, né? Ele pinga a cada 5 minutos, uma gotinha de água lá. Aí você fala assim, poxa, isso aí não vai virar nada. Mas deixa um copo lá, embaixo desse filtro que está pingando de 5 em 5 minutos, e vai dormir e volta no outro dia para você ver onde que está aquela água, tá? É isso. Prática no bem, exercício de autoconhecimento, de progresso moral e espiritual, são essas gotinhas que a cada 5 minutos vão caindo, tá? Então a gente tem que ter a sabedoria de deixar o nosso copo lá embaixo para que possa encher. Quando a gente menos esperar, o copo está cheio e a gente vai saciar a nossa sede e as nossas necessidades, certo? Irmão Gilberto, passo a palavra para você, meu amigo. Leandro, você me deixou numa situação difícil, porque você comentou tudo sobre essa parte em que de nós ajudarmos, de nós fazermos um algo proveitoso, né? O tudo quando nós fazemos do nosso fundo do nosso coração ao nosso semelhante, isso tudo acaba sendo proveitoso. Desde aquele instante em que você para ouvir, até o instante em que você colabora de uma maneira material, enfim. Mas o mais importante é nós nos sentirmos à vontade e fazermos com gratidão, né? Aquilo que nós gostaríamos que fizéssemos para nós. Vamos lá, nos doemos a quem necessita, sem esperar nada em troca. Abrimos nossos corações e fazemos, como Jesus fez aos nossos irmãos quando ele esteve aqui e nos ensinou. Eu sei que nós estamos um pouco distante das condições do nosso irmão Jesus. Mas ele trouxe os ensinamentos, ele trouxe a bagagem, ele trouxe esse conteúdo escrito para nós, e vamos aproveitar esse ensejo em que nós estamos encarnados, trabalhando, né, nessa encarnação para nos tornarmos melhores. Vamos praticar esses ensinamentos, esses exemplos que ele trouxe, desde que seja um grãozinho de areia até uma ajuda enorme.
mas que nós façamos de coração aberto. Leandro? Amém. Amém, que assim seja. Fazer tudo de coração aberto. Finalizou com uma frase muito importante, muito, muito importante. O irmão André ainda ontem na casa estava falando a respeito de nós conhecermos muita coisa já, né? Principalmente quando a gente fala assim, eu acredito em Jesus, por exemplo, né? E acreditar, a gente pode acreditar em muita coisa, né? Eu acredito que realmente tem água nesse copo que eu estou tomando. Eu acredito que o irmão Gilberto está ali do outro lado da telinha, dando a contribuição dele. Eu acredito que vocês estão aqui comigo, né? Mas eu estou sentindo que o irmão Gilberto está aqui comigo, eu estou sentindo que vocês estão aqui comigo, eu estou sentindo a presença de Jesus na minha vida, eu estou sentindo que eu estou tentando fazer alguma coisa que a espiritualidade amiga tenta nos trazer através de médiuns, através de obras literárias, né? Então, eu estou conseguindo sentir tudo isso? Ou eu só sei de tudo isso? Ou eu só acredito em tudo isso, né? Eu posso acreditar em um monte de coisa, mas será que eu estou sentindo tudo aquilo? Será que, né, tá valendo a pena esse acreditar de fato, tá? Então, é muito, muito importante, certo? Pessoal, alguém gostaria de comentar um pouquinho? Aproveitemos as oportunidades da gente refletir um pouquinho, né? Talvez agora, quando a gente for fazer pequenas tarefas, vai dar um gatilhozinho aí nessa reflexão que a gente conversou, tá? Então vamos economizar água, tá, gente? Não só a água, tudo, né? Fazer tudo com consciência, né? Qual que é a minha contribuição nisso, né? Então, vale a pena a gente pensar um pouquinho sobre tudo isso aí, certo? Depois eu posto para vocês essa reflexão, tá bom? E vamos dando então continuidade na nossa segunda etapa dos estudos, que trata justamente do Livro dos Espíritos. Então vamos aqui compartilhar a telinha com vocês. Chegou? Acho que ainda não, né? Aqui, agora vai. Chegou, né, pessoal? Agora sim. Muito bem, pessoal. Estamos no capítulo 10. É isso, né? Capítulo 10 das ocupações e missões dos espíritos, pessoal. Capítulo também um tanto quanto extenso, né? Estamos aí já há um certo tempo falando sobre ele, mas também logo a gente já está finalizando. E é muito interessante e importante esse capítulo porque, assim como muitos outros, ele trata da vida do espírito. E quando a gente fala vida do espírito, estamos falando da vida de tanto, espíritos encarnados, né, participando aí de um projeto reencarnatório dentro de uma dimensão densa, assim como o planeta Terra que a gente vive, quanto quando a gente fala de vida espiritual, de vida em planos mais sutis de existência, tá? Falando aí de uma quarta, quinta dimensões, ok? Então, estamos falando um pouquinho agora, pessoal, justamente sobre a missão dos espíritos. E desde as mais complexas e grandiosas no sentido de alto impacto perante a um grupo de pessoas, a uma sociedade, né? Quebrando paradigmas, quebrando crenças limitantes, trazendo novidades aí para o planeta Terra, quanto pequenas missões, mas que para aquelas pessoas que estão ali desempenhando aquelas missões e para pessoas que estão próximas àquelas pessoas que estão desempenhando missões que para uns são pequenas, para elas são muito importantes, tá? E por que eu falo isso, que eu contextualizo isso antes de adentrar a questão? Porque iremos falar agora da paternidade, da maternidade, né? Então, está até dizendo aqui na nossa questão. Pode-se considerar como missão a paternidade? É, sem contestação possível, uma verdadeira missão. É, ao mesmo tempo, grandíssimo dever,
e que envolve mais do que o pensa o homem, a sua responsabilidade quanto ao futuro. Deus colocou o filho sob a tutela dos pais, a fim de que estes o dirijam pela senda do bem, e lhes facilitou a tarefa dando àquele uma organização débil e delicada, que o torna propício a todas as impressões. Muitos há, no entanto, que mais cuidam de aprumar as árvores do seu jardim e de fazê-las dar bons frutos em abundância do que de formar o caráter do seu filho. Se este vier a sucumbir por culpa deles, suportarão os desgostos resultantes desta queda e partilharão dos sofrimentos do filho na vida futura, por não terem feito o que lhes estava ao alcance para que ele avançasse na estrada do bem. Bom, vamos lá. Então está dizendo aqui, pessoal, que a paternidade, né, e aqui a gente deixa generalizado, a gente fala paternidade tanto pai quanto mãe, tá, pessoal? Os dois lados aí da moeda. Que é uma missão extremamente grandiosa, tá? Tanto para aquele que executa quanto para aquele que está recebendo ali, né? Tanto para o pai quanto para o filho. Mãe, né? Pai, mãe, filho. E para quem está de fora e vê, né, por exemplo, o irmão Gilberto com a sua companheira, eles têm o filhinho deles, o nosso querido Bernardo, tá? Para quem está de fora, de repente, o Gilberto e a companheira dele são pais do Bernardo, tá? Mas dentro do contexto familiar deles, né? Dentro do contexto pro Bernardinho, a Joyce e o irmão Gilberto são tudo na vida dele. Assim como a Ana Beatriz, né, a minha querida filhinha, né, penso eu que acredite que eu e a minha esposa, a Fran, somos o mundo para ela. E assim um dia nós enxergamos a figura nossa, né, dos nossos pais, né, aquela figura que é o centro ali da vida, né, que nos primeiros anos de existência, né, onde a gente está ali ajudando a formação de caráter, a cuidar, a ajudar no desenvolvimento, né? Então, para quem está de fora, é um peso, mas para quem está dentro da situação, do contexto, é outro peso extremamente diferente, tá? Então, esse é o primeiro ponto que a gente pode aqui trazer de reflexão. Um outro ponto que está dizendo aqui é que tem muitos pais que se preocupam muito com o desenvolvimento do filho, da filha, enquanto, como poderia dizer, enquanto formação de um ser que vai ali estar participando de um contexto social, onde ele precisa ter um bom emprego, onde ele precisa se sustentar, onde ele precisa perpetuar, de repente, o nome da família ali e aquela coisa toda, certo? Não se preocupa se o filho ou a filha, antes de qualquer diploma material aqui da Terra, vai ter um conjunto de valores adequado para que ele possa ter uma vida tranquila, serena, espiritualmente falando, de uma maneira cristã, de uma maneira justa, digna, que independentemente do cargo, da função que ele vai desempenhar, vai ser uma pessoa que vai ter valores, tá? Então, esse é um segundo ponto da reflexão dessa resposta, tá? Que tem muita gente aqui, tá falando aqui, né? Que está muito preocupado em cuidar do jardim e fazer ele dar bons frutos em abundância, né? Em perpetuar a família, ver o filho crescer, se desenvolver e ter ali os seus filhos, gerar os netinhos e etc. E não se preocupa na formação do caráter, tá? Então, é muito importante a gente pensar nisso, mais do que tudo. Por isso que é importante a evangelização infantil, né? Seja ela dentro de um contexto espírita, espiritualista, ou seja ela dentro de um contexto católico, protestante, etc. Seja lá onde que a família consiga estar inserindo aquela criança, tá? A importância disso tudo é a construção de valores, ok? Irmão Gilberto, gostaria de falar um pouco, meu caro?
essa, esse conteúdo que você falou, principalmente na parte do caráter, é necessário. Hoje em dia, nos dias atuais, nós todos estamos imersos nos dias a dia. Cada um sabe como que está isso, como que está nos consumindo. Mas é importante a gente instruir, instruir, colaborar no direcionamento dos nossos filhos. Por que isso? Uma, é importante, claro, sim. Mas o que eu gostaria de falar é que nós dependemos da sociedade, a gente depende do nosso trabalho para a gente poder se alimentar, né? Então a gente tem que trabalhar para a gente ganhar o nosso sustento e ganhar o nosso ganha-pão. Isso sim é fundamental. Isso daí também faz parte dos ensinamentos aos nossos filhos, né? Que estão sob nossa tutela. Mas, além disso tudo, é importante você trabalhar o caráter, porque é dentro do caráter que esse filho ele vai poder aprender a fazer a caridade, vai poder aprender a trabalhar em prol dos necessitados. É tudo isso que eles vão aprender. É como eu digo, nós temos que moldar os nossos filhos com uma base grandiosa. Eles têm que ter uma estrutura, porque senão no primeiro terremoto, na primeira tempestade, na primeira dificuldade desse caminhar, do caminhar dos nossos filhos, ele irá esmorecer. Porém, contudo, entretanto, todavia, aquele pai, aquela mãe, aquele casal que conseguiu levar aos seus filhos uma base forte, uma base sólida, uma base coesa, ensinando o que é o amor, o que é a caridade, o que é a humildade, o que é a simplicidade, o que é a gratidão. Ele vai saber se manter de pé ou até mesmo cair, mas não deixando com que essa tempestade não deixe ele continuar a caminhada dele. Ele vai levantar, bater a poeira que derrubou ele e vai continuar embora. E vai continuar a sua caminhada. E isso é uma vitória tão grande para os seus pais, porque ele vai ver que o seu filho conseguiu colocar em prática o que ele aprendeu. Não que o trabalho, a, o sustento não seja importante, é importante também. Mas nos dias atuais, há uma competitividade muito grande. E isso nós temos que se impor, se colocar no lugar no mercado de trabalho e ir buscar. Mas o importante de tudo isso é que nós não deixamos, nós não sucumbimos nas nossas etapas e nem na nossa etapa e nem o nosso filho sucumbiu e esmoreceu e deixou para lá essa caminhada. Porque é triste ver um pai, uma mãe, vendo seu filho jogando a sua jornada terrena fora, entregando os pontos porque acha que não vai dar conta. E isso pesa aos pais. Mas tem-se o livre-arbítrio desse filho, dessa filha. E isso será ponderado no seu juízo final quando tiver que prestar conta. Mas os dois lados é difícil. A jornada ensinando seus filhos, tendo muitas e muitas noites sem sono, né? Sem dormir. Ou
vendo também o seu filho sucumbindo, né? Não conseguindo concluir a etapa, a caminhada na Terra. É difícil. Não somente a jornada na Terra, mas determinadas situações, né? Determinados entraves, determinadas dificuldades na jornada terrena. Eu não sei se eu consegui esclarecer um pouquinho também, Leandro. Se ficou um pouco meio perdido, complete para mim, fazendo um favor. Não, na verdade, você já trouxe aqui, meu irmão, um pouco do que as próximas questões vão estar falando também, tá? Desculpa. Então, vamos pegar o gancho aí da nossa reflexão, que está bem fresquinho, que você trouxe, e vamos aqui dando continuidade então. Questão 583, pessoal, fala o seguinte, ó. São responsáveis os pais pelo transviamento de um filho que envereda pelo caminho do mal, apesar de todos os cuidados que lhe dispensaram? Né? Então, os pais são responsáveis quando o filho dá errado, vamos dizer assim? Não. Porém, quanto piores forem as propensões do filho, tanto mais pesada é a tarefa, e tanto maior o mérito dos pais se conseguirem desviá-lo do mau caminho. Então, pessoal, por mais que a gente tente imprimir nos nossos filhos, nos nossos netos, né, para quem é vovô, vovó, que também ajuda no processo de criação, que a gente sabe que são peças fundamentais, os vovôs e as vovós dentro desse processo, né? Mesmo que a gente imprima tudo aquilo que a gente tem dentro de nós e que nós gostaríamos que os nossos filhos e netinhos também tivessem, ainda assim, pessoal, nós temos o caráter, natureza do espírito dentro desse processo, tá? Eu sei que para quem tá no meio ali vivendo aquilo, a gente não fica pensando muito nisso, né? Que nem o Gilbertinho, eu, né? Tem outros papais e mamães que participam também dos estudos, né? Dos grupos da casa e etc. Nós não paramos para pensar que, independente de qualquer coisa, aquele espírito que está ali conosco é um espírito milenar, assim como nós outros. E que de repente, em outras oportunidades reencarnatórias de vivência, nós já caminhamos juntos em outros contextos, tá? De repente, quem é filho hoje, na outra oportunidade, foi mãe, foi pai, foi irmão, foi um primo, né? Eu fui filho daquela pessoa que hoje é meu filho, então é uma coisa muito maluca e o véu do esquecimento nesse quesito também é algo extremamente magnífico, porque nos tira todas essas possibilidades de pensar diferente do que aquilo que a gente precisa estar pensando aqui nessa vida, que é o quê? Meus filhos eu vou cuidar, vou dar o que eu puder, no sentido de valores e materialmente falando, né, dar o mínimo de condições de existência, de subsistência, etc. Né? E a gente não fica muito bitolado com essas coisas. Mas temos sim a questão da natureza do espírito nesse processo. Eu não sei o que esse irmão, essa irmã que hoje está na condição de um filho, viveu, passou, experienciou, quais foram as atitudes, os pensamentos, as emoções que ele trouxe consigo nessa atual existência. Então, são os desafios, né? Para alguns é dada ali a oportunidade de ter um filho, uma filha extremamente pacífico, para outros, de repente, é um espírito um pouco mais intenso, um pouco mais propenso à agressividade, por exemplo, tá? Enfim, são várias e várias naturezas diferentes. Então, quanto maior a dificuldade, o desafio, também maior é o mérito dos pais. Mas, se os pais tentaram fazer o que puderam, no sentido de tentar levar para um caminho legal, bacana, mostrar os caminhos, mostrar através de exemplos, e mesmo assim, por conta do livre-arbítrio, esse irmãozinho, essa irmãzinha enveredar por caminhos difíceis, aí são as escolhas dele, dela, tá? A gente também não pode fazer milagre, não tem como a gente prender dentro de casa,
e falar assim: não, você não vai sair, você não vai fazer nada, você vai viver conforme as minhas vontades. Chega a determinado ponto da vida em que nós temos que parar de ficar cortando as asinhas deles e deixar essas asas crescerem para que eles alcem os seus próprios voos, assim como nós um dia fizemos, né? Então, é isso. Irmão Gilberto? Complementando esse finalzinho. Se Deus faz isso conosco, Leandro, deixa a gente quebrar a cara, deixa a gente entrar no fundo do poço. Ele é pai, ele gostaria disso de nós, Leandro? Que a gente chegasse lá no fundo do poço, com esse monte de ensinamento, com um monte desses irmãos da espiritualidade, nos instruindo, nos cutucando, nos trazendo as instruções, as intuições do caminho certo, do caminho errado, do que nós devemos fazer, o que nós não devemos fazer. Nós temos leques e leques de caminhos a serem seguidos corretamente e a gente escolhe o caminho errado. A gente vai lá dar murro com ponta de faca, a gente vai dar cabeçada na parede e Deus deixa a gente cair. Muitas das vezes chegar lá no fundo do poço para nossa humildade deixar estender a mão. Meu Pai, nos ajude. Mas não é, com certeza não é fácil para Ele ver a gente chegar numa condição dessa. Com certeza. É interessante porque nós sabemos o resultado das nossas ações. E mesmo assim, como você bem colocou, a gente acaba optando por aquelas que às vezes nos machucam. Talvez por acreditar que não vai acontecer o resultado que de repente poderia estar acontecendo. E às vezes de fato não acontece. Mas e aí? E se acontecer? Né? Uma hora, tem aquele ditado, né? Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Então, uma hora acontece as coisas e a gente não pode alegar ignorância porque nós escolhemos sabendo os resultados, tá? É como você pegar um GPS ou abrir um mapa online em algum lugar, seja lá onde for, e você está vendo todas as rotas, né? E tem aquelas onde você vai ter que passar por estradas, né, difíceis, tem aquelas que tem estradas melhores, mas que em determinado ponto você vai ter que passar por uma dificuldadezinha ali, e tem aquelas que são os atalhos positivos que o irmão André sempre comenta, onde você pode estar passando que você não vai ficar sofrendo, mas que exige um pouco mais de disciplina, exige um pouco mais de dedicação e abnegação de algumas coisas mundanas, terrenas, deixando de lado algumas vontades, algumas propensões que a gente possa ter para determinadas coisas. Então cabe a cada um, né? A gente sabe o resultado de tudo. Muito bem. Vamos um pouquinho além também, Lê. Conforme o irmão Leandro, o irmão André fala também que nós somos os trabalhadores da última hora. Para que a gente vai esperar? Às vezes não dá nada. A gente vai esperar acontecer para depois em uma outra a gente tentar apagar, a gente tentar corrigir. Será que nós teremos uma outra oportunidade nessas condições para tentar corrigir? Está sendo dada a oportunidade. Vamos tentar fazer o máximo das coisas corretas. Cabe a nós tornarmos o nosso dia mais alegre ou mais feliz, mais cheiroso ou mais não tão agradável, mais colorido ou mais branco e preto. Cabe a nós fazermos de nós seres melhores. Cabe a nós. Não vamos deixar para depois. Vamos tentar fazer de acordo com a nossa motivação e sempre mais, de acordo com cada um,
o que é melhor para nós, o algo que é melhor para nós, tá certo? E aí a gente entra um pouquinho também, né, Gilbertinho, na nossa primeira leitura, né, de algumas ações e atitudes edificantes que fazem bem, né? Poderíamos agora estar Sim, fazendo N coisas, mas nós decidimos por estar aqui juntos, unidos, num propósito de refletir um pouquinho sobre a nossa vida, né, de um caráter mais profundo, vamos dizer assim, né? Então, os 60 minutos que a gente está aqui, a gente poderia ter usado para outras coisas, mas decidimos estar aqui. Então, por que não, além desses 60 minutos bem empregados nesta oportunidade, se estender em minutos para fazer outras coisas que também vão enobrecer o nosso espírito, a nossa alma, tá? E quando a gente fala isso, mais uma vez, remetendo à nossa primeira reflexão de hoje, pequenas coisas, pessoal, tá? Usemos os nossos minutos de existência, porque a gente sabe que o nosso corpo é como se fosse uma ampulheta, sabe aquelas ampulhetas de areia do tempo? Que ela só tá caindo a areinha, ela não vai virar de novo. Ela vai virar só quando voltar para o mundo espiritual. Mas a areinha devagarzinho tá escorrendo. E aí? Como que você está usando essa areinha que está escorrendo? Você está conseguindo utilizar bem o seu tempo? Tá? Então é isso. Vamos para a 583A, dando aqui continuidade na reflexão. Se um filho se torna homem de bem, apesar da negligência ou dos maus exemplos que os seus pais deram, tiram estes daí algum proveito? Ou seja, aqui é o inverso. Na primeira situação, são os pais que tentam incutir valores no filho e mesmo assim esse filho dá errado. Agora é o contrário. E quando os pais não entregam nada de positivo para o filho e esse filho dá certo, tá? Esse filho, ele por si só, por conta do seu conjunto de valores que ele agregou no decorrer das suas existências, tá? Por ser um viajor do tempo e do espaço, tá? Esse espírito tinha ali condições de continuar a sua existência mesmo nas dificuldades que encontrou no seio familiar. E aí, os pais conseguem agregar alguma coisa nesse sentido? Eles tiram proveito das boas escolhas e do filho ter ou não ter dado certo na vida? E aí aqui a resposta: Deus é justo, ou seja, sim, eles vão receber as benécias uh, da espiritualidade, tá? Mas e aí, né? E aí? O que vocês me falam sobre essa resposta e essa pergunta, tá? O filho, mesmo vendo os pais sendo seres extremamente difíceis, quando o filho tem uma bondade, tem um conjunto de valores, quando ele é uma pessoa cristã, ele vai ajudar os seus pais, mesmo esses, entre aspas, não merecendo, tá? Porque de certa forma, mesmo apesar de tudo, eles proporcionaram a vinda desse irmão para a Terra. Ah, mas o meu pai foi um monstro, a minha mãe foi uma pessoa extremamente difícil, batia na gente quando era criança, né? Tocava o terror, sabe? Não dava ali um mínimo de dignidade pra gente. Mas, mesmo assim, esse papai, essa mamãe, eles de certa forma contribuíram para que você estivesse aqui hoje, contando essa história e participando desses estudos, tá? Então, valorizemos, mesmo em momentos de dificuldade. A gente sabe que nem toda família é bem estruturada. A gente sabe que nem toda família tem um ninho de afeto, de amor, de compreensão, de possibilidade de diálogos saudáveis, tá? Então, é importante. É importante pensar em tudo isso. Certo, irmão Gilberto? falando que não. Hã? Eu aqui do outro lado fazendo assim, né? Falando que os pais não teriam, né? E aí você explicou aonde é que os pais teriam o benefício, né?
dos filhos se tornarem homens de bem. Uhum. Tanto quanto, né, a minha colocação ou o meu exemplo é daquele filho, né, que ele nasce em uma favela, vê os pais praticando seus crimes, vendendo entorpecentes, na gandaia, na bagunça, e eles veem os seus pais, veem outras pessoas que moram na favela, veem aqueles que são humildes e trabalham para conseguir algo, veem os pais fazendo as coisas erradas e eles tomam como exemplo o que os pais estão fazendo. São exemplos a não serem seguidos e eles tornam uma jornada diferente à dos pais. Os pais entregando um exemplo a não ser seguido e o filho entregando aos pais um exemplo a ser seguido. Então, tem essas duas colocações em que o Leandro falou, onde os pais trouxeram os filhos ao planeta e que eles recebem, né, o benefício por isso, e também recebem o benefício do exemplo a ser seguido pelos filhos. Que os filhos não querem aquilo, os filhos saem daquela situação, eles vão buscar um trabalho digno, vão buscar suar a camisa e fazer algo que é enobrecedor, que é salutar para eles, que vão trazer dignamente o pão de cada dia para o seu lar, mas não vão fazer o que seus pais estão fazendo. Então, é uma outra condição em que os pais recebem a benécia dos filhos de bem. É isso aí. Muito bom. O exemplo a não ser seguido, isso é muito interessante, né? É nesse ponto que o irmão André sempre comenta muito com relação a gente tentar pegar alguns atalhos na nossa vida, né, pessoal? Então, se você tem próximo de você alguém que passou por determinada situação onde você já sabe qual vai ser o resultado daquilo, mediante as escolhas que você fazer, por que que eu preciso passar por aquilo do mesmo jeito, tendo o mesmo resultado, se eu posso fazer de uma forma diferente e tentar um resultado diferente, tá? Então é isso, é tentar também aprender com a dificuldade alheia e com esses exemplos que não devem ser seguidos. Isso é muito sábio, tá? É de uma sabedoria gigantesca. Mas nós somos seres teimosos, nós somos seres que acha que livre-arbítrio é um brinquedo, né, que você vai ali, você usa do jeito que você quer e pronto, né? E é muito mais do que isso, a gente sabe muito bem disso, certo? Bom, agora a gente vai entrar na 584 e vai trazer um contexto um pouquinho diferente sobre missão, tá? Falamos agora um pouquinho sobre a paternidade e agora a gente vai falar sobre pessoas que usam do poder delas para determinados fins e como que isso gera um impacto para ela e para a sociedade onde ela está inserida, ok? Então, 584. De que natureza será a missão do conquistador? Que apenas visa satisfazer a sua ambição e que, para alcançar esse objetivo, não vacila ante nenhuma das calamidades que vai espalhando? As mais das vezes não passa de um instrumento de que se serve Deus para cumprimento dos seus desígnios, representando essas calamidades um meio de que ele se utiliza para fazer que um povo progrida mais rapidamente. Pessoal, aqui também a gente entra numa seara de discussão bem delicada. Porque a gente entra num contexto onde existe muita miséria, onde existe muita desgraça, onde existe muita tristeza, onde existe muito sofrimento, né? Quando a gente fala de guerras, quando a gente fala de conflitos armados, conflitos
de interesses políticos, econômicos, territoriais, né, socioculturais e etc. Onde algumas lideranças, através do poder, através da força, tentam impor os seus desejos perante outras sociedades, né? Então, quando a gente fala de pessoas que estão à frente desses conflitos, dessas intenções, o que está dizendo aqui para nós? Que às vezes essas pessoas que tomam decisões que prejudicam outras pessoas são meios que Deus também se utiliza para que através do caos haja uma ordem futura, haja um progresso futuro, tá? É muito complicado e é muito delicado porque aqui a gente entra numa situação de tentar se colocar no lugar do outro e a gente entende muito bem o sofrimento às vezes das pessoas que perdem as suas casas, que tem que ficar viajando de lugar em lugar, que depende de abrigos para poder viver, que depende de boa vontade alheia para poder subsistir, tá? Então, mas a gente também tem que entender que existe um propósito maior nisso tudo, só que a gente não consegue compreender no nosso atual contexto o que é essa evolução, o que é esse progresso, tá? Se você pegar hoje, por exemplo, 2025, agosto de 25, conflitos que estão acontecendo de formas pontuais pelo nosso planeta, a gente consegue entender isso que a gente está falando, a gente consegue ver a dor, o sofrimento das pessoas que estão passando por esses conflitos armados, tá? Só que, de repente, tentar entender que existe um algo a mais que a gente não está percebendo, tá? Existe uma vontade superior se utilizando desses seres extremamente infelizes que estão utilizando da força física, mental, para poder fazer prevalecer as suas vontades, os seus interesses políticos, econômicos, enfim, perante outras sociedades. Então, é isso, tá? É um pouco pesado a gente falar sobre isso, mas tentar levar para um lado mais progressista, vamos dizer assim, no sentido de entender o que são esses planos de Deus para com isso tudo, tá? Irmão Gilberto, gostaria de complementar um pouquinho esse raciocínio? Casca de ovo, hein? Pois é, rapaz. Pois é, difícil, né? Eu acho que a gente pode pegar uma vertente dele, onde nós falamos, vamos repetir a resposta das questões anteriores. Exemplos a não ser seguidos, exemplos que não vão fazer bem para nós. Pelo contrário, vamos fazer com que nós nos entorpecemos com o orgulho, com a vaidade, com a prepotência, com a arrogância. E isso acaba beneficiando apenas como que ele usa aqui a palavra? Do conquistador. Uhum. E, por um outro lado, esse conquistador ele está tirando um proveito próprio. Ele está trazendo, angariando para ele. Só que as pessoas as quais são providas, são abastadas, essas pessoas, elas têm capacidade, têm condições, eu vou colocar, não capacidade, mas têm condições de aplicar a caridade e o amor ao próximo. Porque, diante desses irmãos que estão sendo saqueados por esse conquistador, esses irmãos abastados, eles podem estar ajudando a dividir um pouco do que tem,
para com esses irmãos. Então, são duas vertentes que nós temos, Leandro. Não a você, mas você pediu para ajudar, né? Então, mas a todos vocês. Tem duas vertentes. O exemplo a não ser seguido, devido à arrogância, à prepotência, ao orgulho, à vaidade. E o outro caminho da calamidade, que é o auxílio dos mais desfavorecidos, os que mais foram afetados, sendo ajudados pelos que têm uma condição um pouquinho melhor, que tem 3 batatas, vai estar dividindo 2 batatas com quem não tem, o outro que tem 5 grãos de milho vai dividir, ficar com 2 e dividir 3, o outro que tem 2 pacotes de arroz e vai dar 1,5 pacote de arroz para ser dividido. Então é isso que nós temos talvez para entender nessa situação. Um caminho a não ser seguido e o outro a ser seguido. Eu não sei se ajudou a complementar a sua ideia para que pudesse sair dos ovos, das cascas dos ovos, né? Aham, sim. Mas foi uma ideia que me veio para a gente não entrar no mérito que a gente está vivenciando aí. Não vem ao caso, mas e sim a questão. Sim, sim. É, é isso. Eu acredito que a gente tenha conseguido trazer um pouquinho dos pensamentos que estavam ali contidos, das reflexões dentro do nosso livro dos Espíritos, pessoal. Alguém gostaria de falar um pouquinho? Eu vou cancelar aqui agora o compartilhamento e vou voltar aqui com vocês. Muito bem. Ah, exemplos a serem seguidos, exemplos a não serem seguidos, tá? De tudo que a gente conversou hoje, pessoal, vamos refletir sobre os temas aqui abordados, tá? Vamos refletir sobre a questão das pequenas coisas do nosso dia a dia que a gente pode estar fazendo para que a gente possa gerar um impacto positivo, tanto para nós quanto para quem está próximo de nós, tá? Pensemos naquilo que a gente já está vendo que não está dando certo, tá? Que você está vendo o resultado negativo e vamos tentar mudar, né? Tem aquela frase famosa do Albert Einstein, se não me falha a memória, que fala que não se pode ter resultados diferentes fazendo as mesmas coisas, que para você conseguir resultados diferentes, você tem que fazer de uma forma diferente, né? Então, vamos pensar sobre isso, tá? E vamos pensar também sobre uma outra frase famosa que é da fábula da Alice no País das Maravilhas, que fala que para quem não sabe onde quer chegar, qualquer caminho serve. Então, vamos pensar nos caminhos que a gente quer trilhar, tá? Vamos pensar em caminhos de luz, em caminhos de amor, em caminhos de fraternidade, porque com esses caminhos a gente não vai errar, tá? E pode ser que em alguns momentos nós encontremos dificuldades dentro desses caminhos, porque é a porta estreita que Jesus tanto fala para nós, tá? E para quem gosta de mata, para quem gosta de floresta, para quem gosta de contato com cachoeiras, por exemplo, sabe que para você chegar em determinadas cachoeiras, na maior parte delas pelo menos, você precisa fazer uma trilha por uma mata, geralmente uma mata fechada, tá? Você vai ter pernilongo, você vai ter galhos que vão estar raspando na sua roupa, né? Se você tiver de short, piorou, porque você vai sair tudo ralado por conta da mata ali, né? Daquele complexo onde você está inserido. Mas que depois de determinado tempo caminhando por um caminho estreito, você chega na beleza da cachoeira. Ou seja, não é porque um caminho é bonito que ele não vai ter dificuldades para trilhar, tá? Então, guardemos esses pequenos exemplos e que a gente possa trazer isso para as nossas vidas, tá, pessoal? Mais uma vez, não é fácil,
mas de pouquinho em pouquinho, de gotinha em gotinha, a gente vai enchendo o nosso copo de virtudes, o nosso copo de valores, o nosso copo de... como eu posso dizer? De vida do espírito, vida real. Porque é só o amor que vale no final das contas. E será que a gente está enchendo o nosso copo de amor? Será que a gente está dando possibilidade para que esse nosso copo se encha de coisas boas, de benesses? Tá? Então, é por essas e outras que a gente está aqui reunido, para a gente poder tentar refletir um pouquinho sobre tudo isso, tá bom? E passo a palavra para vocês, se alguém tiver alguma coisa que queira conversar conosco, trazer para nós, fiquem à vontade, alguma reflexão, algum pensamento que veio nesse tempinho que a gente passou aqui juntos, tá? Não precisa ter vergonha, a gente está aqui para conversar sobre qualquer assunto, pessoal. Irmã Beth, fique à vontade, minha amiga. Oi, gente. Boa noite. Boa noite. Ó, Noite. uma questão que me surgiu agora. Essa que você falou, principalmente do conquistador. Deus permite que ele venha para trazer essas mudanças, ainda que são de uma forma negativa, mas que para obrigar as pessoas a se movimentarem e buscarem melhorias e aprendizado, tá? Agora, como fica a situação desse conquistador que vem, que promove aí essas guerras, essas coisas? Tudo bem que ele veio com a missão de alterar ali a rotina de determinado lugar, mas ele também não está deixando de causar sofrimento para várias pessoas, porque então ele está sendo um instrumento desse sofrimento. Como fica essa questão para ele? Então, difícil, né? É necessário o escândalo, mas ai de quem fizer. Exatamente. Eu ia falar isso agora. Deus vai se utilizar de todos os recursos possíveis que ele deixa ali para ele poder utilizar para poder ter o progresso. Mas são decisões erradas, são decisões difíceis. A alavancagem, o progresso moral e espiritual, ele pode acontecer de uma maneira mais branda. Ele pode acontecer de uma maneira mais serena, de uma maneira mais justa. Não necessariamente você tendo que suprimir povos, culturas, para que isso aconteça, tá? Mas já que vai acontecer, então Deus acaba... eu sempre falo, né, que Deus é o maior reciclador do universo. Se tem alguém que manja de reutilizar e de aproveitar das coisas, é o nosso Criador. Tá? Então esse irmão, ele vai ter que arcar com as suas decisões vamos falar assim, de impacto negativo perante uma sociedade. Às vezes, ele acha que ele está fazendo um bem, né? E na verdade, assim, ele acha que ele está fazendo um bem para a nação dele. Ele acha que aquela decisão que ele está tomando de repente ter uma estratégia de um determinado território vai beneficiar o seu país, tá? Vai alavancar a economia do país, consequentemente vai ajudar o seu povo, tá? E pode ser que economicamente falando, financeiramente falando, isso aconteça de fato, tá? Só que a gente está vendo um lado da moeda, a gente tem que pensar no outro lado, que está sendo suprimido com isso, tá? E aí que entra a magia da coisa, porque por um lado está tendo progresso, aparentemente do outro está tendo uma trava, um congelamento ali, mas que Deus utiliza daquele congelamento para que num futuro aquela população, aqueles seres também evoluam de uma outra forma, tá? Desenvolvendo um pouco mais a empatia, a capacidade de auxílio ao próximo, né? Porque às vezes
para a gente poder desenvolver alguns valores e algumas virtudes, a gente tem que passar por determinados perrengues na vida, né? Às vezes, pelo caminho do amor, a gente não consegue só por ele, a gente tem que passar por algumas dificuldades. E como existe um planejamento reencarnatório onde a gente vai estar inserido em determinadas regiões, em determinadas cidades, países, nada é por acaso. Então a gente já vai meio que preparado para que algumas coisas aconteçam, né? Então, sim, esse irmão, essa irmã que participam de um processo de guerra, de conflitos, eles vão ter que pagar por isso, tá? A balança, imaginem o seguinte, nada é pontual, tudo é uma grande contabilidade que vai se contabilizando aí no decorrer da nossa existência, tá? Então, vai ali pesando, positivo, negativo, positivo, negativo, positivo, negativo. De repente, uma ação negativa vai gerar um peso, vai jogar a balança, mas ele ainda tem algumas características aqui positivas que pesaram. Então, no final das contas, a gente não sabe o resultado, tá? Mas eu não sei se deu para entender, mas assim, a gente não pode considerar de maneiras pontuais as coisas que acontecem, nem com pessoas que têm um alto impacto na sociedade, nem nós que estamos ali no cotidiano do nosso dia a dia, né? Às vezes a gente pisa na bola com algumas coisas, mas e aí as coisas que a gente acertou? Sabe aquela coisa, aquela reflexãozinha onde tem um professor que ele propositalmente ele coloca uma tabuada na lousa. Lembra da tabuada que o professor colocava? A tabuada do 1, tabuada do 2, ficava aquele monte de colunas com as tabuadas. E lá no final, na tabuada do 9, o professor propositalmente deixou errado um número ali. Tipo, 9 vezes 9, em vez de colocar 9 vezes 9 é 81, colocou 82, por exemplo. Tá? 9 vezes 9 é 81, né? É isso. Então, deixou 82. Os alunos, eles viram a tabuada inteira na lousa. E eles foram lá e falaram pro professor assim: professor, tá errado. A tabuada que o senhor colocou tá errada. Ele falou assim: por que tá errada? Ela falou assim: porque lá no final, 9 vezes 9 não é 82, é 81. Aí ele falou assim: é interessante, né? E os outros 99% que eu coloquei certo na lousa, não tem mérito nenhum isso que eu fiz aqui? Perdi 1 hora, né, escrevendo aqui na lousa para vocês e vocês somente apontaram o defeito e a parte positiva do processo, que é o restante que está certo. E aí os alunos começaram a pensar, realmente, né? Então a vida às vezes é assim, sabe? Aquele 1% que a gente erra e a gente é muito apontado por causa disso. Eu só tô aqui tirando um pouco o peso dessa coisa das guerras e trazendo para uma maneira mais branda, para a gente entender que a vida ela é uma contabilidade constante de débitos e créditos, tá? E que a ideia no final das contas é sair um pouquinho mais credor do que devedor, tá? O que esses irmãos que hoje estão à frente de determinados poderes estão fazendo, né? Um dia isso vai ser contabilizado e a balancinha deles ali vai ser medida da maneira adequada por entidades que têm competência e capacidade para isso, tá? Mas isso vai ser pesado sim, com certeza, dentro desse processo aí dos erros e acertos. Certinho, irmã? Certinho. Algo mais, pessoal? É difícil, né, falar disso. É assim, é uma coisa de julgamento, né, que a gente acaba tendo que fazer de uma forma mais didática. E no final das contas, quem somos nós na fila do pão? Né? Dentro desse conjunto de erros e acertos, às vezes a gente pode estar muito mais errando do que acertando. E é interessante porque a gente acaba se
encontrando e se reconhecendo muito mais pelos nossos erros do que pelos nossos acertos. Nós nos conectamos muito mais pelas falhas do que pelas virtudes, né? Porque somos espíritos num processo ainda muito primitivo de evolução, onde a gente tem que aprender muito mais pelo mecanismo da dor do que pelo amor, onde nós acabamos por não utilizar dos atalhos de ver as dificuldades do outro e não passar por aquilo. E a gente acaba ainda passando por aquilo mesmo sabendo que não é um caminho legal, né? Então, mas são exercícios que a gente faz, né, pessoal? Isso que é importante. Irmão Gilberto, considerações finais, meu caro? Não, Leandro. Não sei muito o que dizer. A minha mesmo é somente agradecer a companhia de todos vocês e da espiritualidade maior aí, que esteve juntamente conosco, trazendo, nos amparando, nos protegendo ainda dos males. Só agradecer. Muito bem. É importante só a gente lembrar, pessoal, que dificuldades sempre existiram no nosso planeta, tá? A gente fala assim às vezes, nossa, esse mundo hoje tá uma loucura, né? Quanta maldade que acontece, mas gente, isso daí acontece desde que o mundo é mundo, tá? Deus se utiliza de seres dos mais difíceis possíveis para que o progresso aconteça. Então, oi, quem fala? Sou eu, a Sônia. Oi, dona Sônia, tudo bem? É tudo ótimo. Deixa eu só te falar uma coisa. Um dia desse, numa das palestras de. Eu não lembro o nome do palestrante, mas ele comentou sobre isso. É aquela parte que Jesus fala que os ruins estão vindo para o Brasil. Porque todos aqueles que ficam comandando guerra, fazendo mutim, tudo, eles também têm que melhorar aqui no Brasil. É o que eles estão dizendo. Vão vir para cá. Cada desses seres já do passado, que foram esses que criaram guerra, fizeram coisas erradas, nascem hoje, que são aquelas crianças que fazem muita bagunça e não têm obediência, eles que querem mandar dentro de casa. Para que pudesse se consertar isso, talvez, são os pais que, além de serem selecionados, eles têm a opção de eu vou querer esse filho. E no momento aqui na Terra, eles têm que ser trabalhados pelo pai e pela mãe, com muito amor, para que eles também possam se modificar. Deu para você entender? Deu sim. Deu sim. uma mais uma vez a importância dos pais no processo, né? E eles têm o direito de também chegar onde nós estamos chegando agora, porque nós também no passado fizemos muita coisa errada. Hoje estamos aqui, né? Exatamente. E é Mostrando que interessante. não... Pode falar. É interessante a gente perceber que são seres extremamente habilidosos e inteligentes. Muito habilidosos, é isso mesmo. Que falou mas falta a empatia, falta se colocar no lugar do outro, né? E aquela máxima cristã que a gente conhece, né? De fazer ao próximo o que gostaria que fosse feito para nós. Então, eu acho que é isso. Eles vêm hoje para tentar desenvolver essa asa da moralidade, né? E eles têm que chegar onde nós chegamos. Exatamente. Porque tem um que é o poder, que é mandar. Dizem que era o Emmanuel. O Emmanuel foi na vida passada, lá no tempo de Cristo, ele conviveu com Cristo. Ele, quando veio pelo poder. Uhum. Teve que ter várias vidas ali sofrendo para se modificar. Exatamente. Outros vêm por posse, outros vêm... Então, todos eles são pessoas doentes, e que é o que Cristo fala. E nós não estamos aqui para tratar do sã, nós estamos para tratar dos doentes. Então, é esse o nosso trabalho. Talvez por isso a gente está vendo hoje tanta dificuldade de administração de sentimentos,
de Nossa, pensamentos, crises de ansiedade, depressão. isso. É o momento de transformação, né? É aquele momento que a gente está conseguindo ver onde estão as dificuldades e a gente precisa trabalhar com elas de alguma forma positiva, amorosa, né? Se colocando no lugar do outro e tendo muita paciência com quem está próximo Isso. de nós, né? Muito amor. Amor, você Exata, tem que ter a paciência junto com o amor. exatamente, E também exatamente. estamos ajudando a eles e a nós, porque só assim que nós vamos conseguir chegar na resignação. Sim, sim, É com um ponto certeza. mais elevado. Com certeza, com Então, certeza. Muito você obrigado pela desculpa, viu? participação, viu, irmã? Muito obrigado Ah, mesmo. eu sempre estou tentando estar junto com vocês, tá? Não, a gente fica E- muito contente, viu? Tá bom, boa noite, viu? Boa noite, muito obrigado. Então, Ah, pessoal, para a gente finalizar, tá? Irmão Gilberto, por gentileza, meu caro, vamos fazer então a nossa prece final. Vamos lá, pessoal. Como eu sempre peço, de acordo com a oportunidade de cada um aí, que vocês estejam sentados, feche seus olhinhos e só pense no instante que vocês se encontram. Um momento de agradecimento de nós termos recebido todo esse conteúdo, todas as benécias, através das palavras, dos ensinamentos, em que a espiritualidade maior deu a oportunidade de estarmos ouvindo, entendendo, compreendendo todo esse conteúdo. Também não podemos esquecer de agradecer pelos nossos trabalhos, pelo nosso pão de cada dia, pela nossa família maravilhosa, por mais que nós tenhamos os entraves, mas temos que agradecer, porque de alguma maneira ou de outra, esses irmãos, esse pai, essa mãe, esse irmão, essa irmã, esse tio, essa tia, esse avô, essa avó, ele está na nossa vida por algum significado. Nós só temos a agradecer. E agradecermos a Deus Pai Todo-Poderoso por essa maravilha, aos bons espíritos por estarem juntamente a nós, nos protegendo, nos amparando, nos intuindo, nos direcionando sempre para o caminho do bem. O nosso muito obrigado, Deus Pai Todo-Poderoso. Muito obrigado. E para fazer a prece do Pai Nosso, para fazermos o encerramento desse estudo maravilhoso dessa noite. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não os deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todos os males. Que assim seja. Graças a Deus, damos por encerrados os estudos dessa noite. Graças a Deus. O meu muito obrigado a todos vocês e à espiritualidade maior por estarem reunidos. Em nome de Deus. Meu muito obrigado, pessoal. Boa noite. Amém. Boa noite, pessoal. Obrigado, viu? Até semana que vem, se Deus quiser.